Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, dá uma força aí, ajuda a gente a bater os 2.000 seguidores lá no Instagram, @canal Dinheiro. Então vamos nessa. Vamos ler aqui um trecho de uma matéria publicada pelo Cointelegraph, logo em seguida vamos fazer alguns comentários, tá? Mas já adiantando para vocês, o que acontece é que agora o crime de pirâmide financeira será incluído no Código Penal. E isso tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Então, se de repente você participou em um determinado momento de uma empresa que depois você viu que era um esquema fraudulento, fique muito atento. Se você foi um líder, um gestor, um afiliado e ainda pior, indicou outras pessoas para entrar nisso, é algo que você tem que prestar atenção. Então vamos lá, os deputados federais Paulo Ganimi e Felipe Rigoni protocolaram na Câmara dos Deputados um projeto de lei no qual pedem que o crime de pirâmide financeira seja acrescentado no Código Penal brasileiro e, portanto, seja oficialmente considerado como crime do Brasil. Dessa forma, esquemas de pirâmide financeira com Bitcoin e criptomoedas também teriam punições mais fortes, o que poderiam banir a prática no país. Atualmente, grandes empresas estão respondendo na justiça por supostos golpes com Bitcoin, como a Indil, Unique Forex, A2Trader, FX Trading, Grupo Bitcoin Banco, Atlas, dentre outras. Abre aspas. Esquema pirâmide sétimo. Receber, captar, obter ou tentar obter para si ganho em desfavor de outrem mediante promessa ou publicidade de rentabilidade fraudulenta ou de publicidade enganosa sobre produto, serviço, bens móveis e ou imóveis semoventes, seja em moeda fiduciária local, estrangeira ou em criptoativos que induz a vítima a manter processo de recrutamento em cadeia. Então, eu particularmente vejo que é muito positivo que quem participe disso realmente seja considerado culpado, e para mim isso já era óbvio, tá? Só que o que acontece em relação a, por exemplo, líderes e pessoas que entram no esquema e tudo mais e acabam indicando outras pessoas, é que elas são consideradas como pessoas que também são enganadas, então elas diretamente não têm culpa em relação a isso. Então, se de repente uma empresa ela for considerada como pirâmide, a outra pessoa pode até ser chamada, citada no processo e tudo mais, mas efetivamente ela não vai ter que cobrir nenhum tipo de dano. Mas agora que é algo que quem já participou disso tem que ficar bastante atento. Se porventura você já recebeu dinheiro, tá? Dinheiro de alguém na sua conta bancária, uma conta que está no seu nome, para ajudar essa pessoa a entrar no esquema, se você recebeu um centavo que seja, você já pode ser considerado culpado, você já pode ser considerado como membro do esquema fraudulento. Mas algo interessante em relação a esse ponto é que a gente pegando o caso da Indil, por exemplo, o que rolou lá é que o Estado percebeu que aquilo era um crime não contra os clientes efetivamente, mas contra a economia nacional. Então o dinheiro que eles aprenderam da Indil, o contato que eles fizeram com o FBI e tudo mais, é uma grana que o Estado iria pegar para ele, tá? Porque teve um ministro que teve um bom senso em relação a essa história, é que o dinheiro tá para ser devolvido para as pessoas. A gente ainda tem alguns pontos a observar em relação a isso. Existe uma grande probabilidade da Indil sair como uma empresa inocente dessa história, inocente no sentido de não ter realizado um esquema fraudulento e seus únicos crimes sejam no sentido de confusão entre bens da empresa e bens dos donos da empresa, captação de clientes de maneira irregular, atuação sem autorização da CVM e ações similares. Mas efetivamente, ao que tudo indica até agora, é que a empresa efetivamente fazia lucro em cima do dinheiro dos clientes da maneira como ela realmente dizia fazer. Não se sabe, tá? A gente obviamente tem que esperar esse processo finalizar para dizer qualquer coisa. É pirâmide financeira, não é? É uma empresa idônea, não é? Isso daí a gente só pode afirmar depois que o processo acabar. Mas o que foi uma ação obscena foi o Estado querer pegar o dinheiro para ele. Foi assim uma ação obscena de tão chocante. Então espera-se que
com a presença desse tipo de lei, de mais informações que tratem a respeito de pirâmide financeira, então espera-se com isso que venha a ser considerado casos posteriores ou até alguns em andamento que não sejam crime contra o Estado, mas diretamente contra as pessoas. Porque, pô, o Estado querer pegar o dinheiro pra falar assim, você cometeu um crime, dá esse dinheiro pra mim e dane-se as pessoas, daí não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu observo essa situação e penso que a pessoa tem que ser livre para fazer o que ela quiser. E a consequência de você entrar em um investimento sem pesquisar, sem entender, infelizmente, é você perder dinheiro. Eu sei que é muito triste falar isso, em determinados pontos é muito chocante falar uma coisa dessa maneira, mas eu não sou a favor de nenhum tipo de intervenção estatal. O mercado tem que se regular, o mercado tem que sozinho conseguir se manter e conseguir seguir em frente. E algo que a gente deve saber é que a gente nunca, em hipótese nenhuma, deve pegar um dinheiro que não é seu, deve pegar um empréstimo, por exemplo, para investir em alguma empresa, deve vender um carro, vender uma casa para colocar em algum investimento. E quando você trabalha com investimento, você coloca, como diz o Edilson lá do Investimentos Digitais, você coloca o dinheiro da pinga e não o dinheiro do leite. É um dinheiro que, aliás, perder dinheiro é sempre ruim, mas nesse caso é um dinheiro assim que você tem que estar preparado para perder, mesmo que seja uma perda parcial, você tem que estar preparado para isso acontecer. Então, assim, eu sinto muito quando eu vejo, por exemplo, algum cliente da Uni que fala, o dinheiro que eu ia usar para tratar o câncer, não sei o que. Então, assim, amigo, eu sinto muito pelo seu câncer, é uma coisa muito ruim. É algo assim que dói dentro de mim, mas infelizmente não era para ter colocado. Se você está fazendo um tratamento sério que precisa de dinheiro e tal, você não vai colocar um dinheiro que você ia usar para alguma coisa nesse sentido e investir. Não é assim que a coisa funciona. E eu acredito que a gente já tem lei demais, já temos muitas leis no Brasil, a gente não precisa de mais lei para resolver alguma coisa. O que a gente precisa é de bom senso e pessoas que propaguem o bom senso. Eu, em um determinado ponto da minha vida, justamente não estava munido desse bom senso e talvez daqui a alguns anos eu me olhe como estou agora e veja assim, realmente naquele momento eu ainda não tinha muito bom senso. Eu comecei a ter, mas ainda não era tanto. Eu entendo que esses líderes aí dessas empresas, os donos dessas empresas têm culpa, mas o que a gente tem que colocar é que todo mundo tem culpa por cada ação que realiza na sua vida. Igual, se você sai da sua casa e você deixa a porta destrancada e algum bandido entra na sua casa, rouba tudo, claro que você não tem culpa do assalto, mas você é culpado por ter deixado a segurança da sua casa reduzida. Então, existe sim uma proporção de culpa e a gente tem que fugir de todo tipo de vitimismo e tudo hoje com essas novas agendas a nível mundial que estão sendo implementadas, tá levando o ser humano a ser cada vez menos responsável por suas ações, cada vez menos responsável por suas atitudes. Então você tem que pagar impostos altíssimos para o Estado decidir o que é feito com o dinheiro, porque nós não estaríamos então em plena capacidade para decidir o que é feito da nossa vida. E a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que dizer não a tudo isso. Somos responsáveis por nossas próprias escolhas, somos responsáveis pelas consequências que acontecem em nossas vidas. Existem influências externas, sim, existem, mas temos que assumir que a gente não tem que esperar nada do Estado, nada do outro, ninguém dá nada para ninguém, não existe almoço grátis e seja o fracasso ou seja o sucesso na sua vida, você é o responsável por isso.